bom estarmos de volta para começarmos um novo estudo, uma nova lição, um novo trimestre. Embora nós estamos bem pertinho do final de 2018, a lição número 1 começou em dezembro de 2018, nós vamos trabalhar durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2019 com esse tema fantástico que é o Apocalipse. Na lição número 1, nós trabalhamos um pouquinho sobre o Evangelho de Patmos. Por que será que o autor colocou esse título na lição? Eu penso que muitas pessoas têm uma ideia errada do Apocalipse, mesmo dentro da Bíblia. Alguns acham que o Apocalipse é um livro totalmente deslocado das Escrituras, um livro místico, um livro até certo ponto misterioso dentro das Escrituras. Mas, na verdade, Apocalipse, nós todos sabemos, quer dizer revelação. E o Apocalipse, ele trabalha com um conceito evangélico. Ele é um livro que fala de evangelho, que fala de salvação, e fala do plano de Deus para a nossa salvação. Se não, vejamos. Ele, por exemplo, é um livro que faz alusões ao Velho Testamento, ao plano salvador de Deus, às ações de Deus na história do seu povo desde o Velho Testamento. Mas ele não desconhece também os conceitos reafirmados de graça, de perdão, de salvação em Jesus Cristo do Novo Testamento. Então nós podemos dizer que ele é um livro que abrange e que toca em todos os pontos centrais da Escritura Sagrada. Então, quando o autor coloca um título como esse, o Evangelho de Patmos, porque Patmos foi a ilha onde João recebe as revelações, as visões do Apocalipse, ele está sendo muito feliz, porque ele está contemplando o livro com aquilo que de fato ele é, um livro que contém a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Para facilitar o nosso estudo nessa semana, que é uma visão geral sobre o Apocalipse e o seu estudo, eu dividi em alguns tópicos. O primeiro é informações sobre o livro. E todos nós já sabemos, podemos passar rápido neste assunto, porque é um assunto já de domínio público nosso, de que Apocalipse quer dizer revelação, ou seja, Apocalipse quer dizer aquilo que não está escondido. O prefixo apo, em grego, dá a ideia de distância, como por exemplo na palavra apogeu, acima da terra, mas também dá a ideia de negação, de não. Então, Apocalipse quer dizer o que não está escondido. Um segundo ponto, ainda nessa parte introdutória, é que o personagem principal deste livro, como nós já falamos, é o Senhor Jesus Cristo. É interessante que em Apocalipse 1, verso 1, depois de falar que a revelação foi dada por Jesus Cristo, ele diz revelação de Jesus Cristo. Esse de aí, no grego, ele tem o sentido tanto de revelação de, no sentido de origem, quanto revelação sobre Jesus Cristo. Ou seja, a revelação, o que está escrito aqui, foi Jesus quem deu, foi Jesus quem dispensou, e é sobre Jesus que nós vamos falar também. Portanto, bem diferente do que alguns pensam de um livro esquisito, de um livro misterioso, de um livro que fala de bestas, de feras, de dragões, mas que não fala da salvação ou do Senhor Jesus Cristo. O personagem principal é Jesus Cristo. O propósito dele, o próprio livro já diz, Apocalipse 1, verso 1, diz assim que é para mostrar as coisas que devem acontecer, logicamente, no caso, do ponto de vista de João, no futuro. E a linguagem do Apocalipse, o item 4 dessa análise introdutória, seria o seguinte: todos nós sabemos que a linguagem ela é simbólica, ou seja, ela deve ser interpretada também de forma simbólica, apenas com um cuidado. Muita gente toma os símbolos do Apocalipse e quer interpretar com elementos, ou com assuntos, ou com conceitos, ou com personagens, ou com histórias do nosso tempo, do século XXI. Então não vai dar certo, porque o Apocalipse ele respira símbolos tirados, a sua maioria, do Velho Testamento, ou tirados do mundo ao redor do apóstolo João. Então nós precisamos voltar lá para então descobrir o significado desses símbolos.
E isso é um ponto interessante que nós vamos perceber no decorrer de todo o nosso trimestre, estudando o livro do Apocalipse. Ponto número 2. Então, só para a gente resumir e terminar a nossa lição dessa semana. A primeira parte seriam alguns assuntos de informações gerais sobre o livro. Mas a segunda parte seria assim: quais são alguns assuntos que o autor da nossa lição tratou nesta lição número 1? Eu coloquei aqui 3 pontos apenas. Primeiro, a centralidade de Cristo na profecia de Apocalipse. Eu já falei sobre isso, mas é bom que isso fique bem fixo. O personagem central deste livro não é o dragão, não é a besta, não é o falso profeta, não é a besta escarlate, não. O personagem central de Apocalipse é o Cordeiro, é o Senhor Jesus Cristo. Tudo gira em torno dele e da sua salvação. Segundo ponto, é um livro que exalta a divindade, e uma divindade triuna. É interessante a gente observar isso logo no capítulo 1, que é o objeto do estudo desta semana. Em Apocalipse nós temos a Trindade. Por exemplo, no capítulo 1, no verso 8, nós temos o Pai. Se nós andarmos ao verso 5, nós vamos ver o Filho. Ele fala claramente do Filho. E quando nós analisamos Apocalipse 1, verso 4, nós temos ali os 7 Espíritos de Deus, referindo-se ao Espírito Santo. 7 é o número da perfeição. 7 Espíritos aqui da ideia da perfeição do trabalho, da obra do Espírito Santo. E isso é interessante a gente observar. Então o Apocalipse fala de uma trindade, embora a palavra não esteja ali, como a palavra milênio também não está, mas o conceito de um Deus que se manifesta em 3 pessoas e que agem todos eles em prol da nossa salvação é explícito aqui no livro do Apocalipse, como em outras partes da Bíblia também. E finalizando, o nosso autor destacou uma verdade de Apocalipse. A nota tônica do Apocalipse, e não podia deixar de ser, é a segunda vinda de Jesus. O personagem é Jesus, mas do que mais ele fala de Jesus? Ele não fala tanto do seu nascimento, ele não fala tanto do seu sofrimento, mas ele ataca o conceito, ou melhor dizendo, enfatiza o conceito da segunda vinda de Cristo. E logo no verso 7, capítulo 1, verso 7, nós temos aquele clássico texto: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, nós estamos apenas pincelando nessa primeira lição. Vem muita coisa boa aí pela frente. Eu já estudei as 13 lições, você com certeza vai gostar desta abordagem, desta explicação, e com certeza sua fé vai ser fortalecida e a sua unidade também com a lição desse trimestre. E só para a gente pensar um pouquinho, de repente discutir com os alunos, é o seguinte: se o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, é o Evangelho em Patmos, por que o conceito popular hoje vê o Apocalipse como algo negativo? E o que a gente pode fazer para mudar a mentalidade das pessoas? Esse trimestre, por exemplo, uma boa resposta para essa pergunta seria esta. Esse trimestre nós vamos estudar o Apocalipse de uma forma correta, de uma forma equilibrada e respeitando regras de interpretação da Bíblia e especialmente do livro do Apocalipse. Será uma espécie de crescimento. Então, se você, ao estudar esse livro, transmitir isso para outras pessoas, você estará ajudando a desfazer esse conceito popular e errado de que o Apocalipse é um livro misterioso, um livro que coloca medo nas pessoas. Ao contrário, ele traz fé, traz esperança e nos mostra quem é o nosso Salvador e quando ele voltará. Que Deus abençoe. A gente se encontra semana que vem.